Eu despertei, meu corpo estava totalmente paralisado, gelado, e eu senti que alguém subiu na minha cama, assim, eu senti o colchão baixar e senti aquela pessoa se aproximando, deitando sobre mim. Eu abri os meus olhos, mas eu não conseguia me mover. E até a respiração ela estava um pouco seca. Eu não conseguia mover os braços, não conseguia mover as pernas. Era como se tivesse um peso dentro do meu corpo. Eu só conseguia mexer a bola do olho para ver o que tinha ao redor e nada mais. E foi naquele momento que eu comecei a ouvir algumas coisas dentro do meu quarto. Que eu vi um homem, né, todo de preto, ao lado da minha cortina. E depois eu vi uma mulher. E essa mulher ela saía de dentro do meu guarda-roupa, mas não era normal. Eu tentei mover os olhos, me forçando, né, a despertar, para ver se eu conseguia despertar. E ali eu despertei completamente. Eu senti todo o peso em cima do meu corpo e uma respiração muito forte aqui no meu ouvido, assim. Minha vontade era de baixar o lençol, mas eu não podia me mover. Despertei, consegui me movimentar e rapidamente eu me levantei da cama. Eu estava num processo de separação e foi quando ele estava indo embora, era muito cedo. E eu até achei que fosse ele que teria voltado.
Mas depois eu pensei, não, mas eu fechei a porta por dentro, então não tem como ser ele. E fui ver se minha filha estava no quarto, se estava dormindo. E não poderia ser ela, porque ela era muito pequena, ela tinha uns 3 anos e meio. E o corpo que eu senti em cima do meu corpo era um corpo de uma pessoa adulta. Eu desperto. Foi daí que eu percebi que tinha um ser estranho dentro do meu quarto. Ele estava lá no canto do meu quarto, me observando. E esse ser ele tinha características humanas. Só que eu percebi que não era humano, porque ele tinha um rosto meio deformado, as mãos também, e aquele humanoide parecia que ia me fazer mal. Quando eu despertei completamente, eu vi que aquela figura já não estava mais no meu quarto. Eu não comentei nada com ninguém porque as pessoas iriam pensar que era coisa psicológica ou que era invenção da minha cabeça. Depois de algum tempo, eu fui procurar na internet saber o que danado era aquilo que eu tinha tido, porque aquilo nunca tinha acontecido comigo. E foi daí que eu descobri a paralisia do sono. E ali eu percebi que eu também poderia controlar a minha paralisia. É como se essas coisas do passado, né? A história do bicho-papão, a história da loura do banheiro, essas coisas a gente reflete. E eu analisei toda a minha vida, toda a minha história, toda a questão da minha separação. E aí eu fui buscar para saber o que era. E depois de alguns anos foi que eu vim ter novamente, né? Eu vi relatos das pessoas que elas também tinham essa paralisia do sono. Então eu fiquei mais tranquila, porque eu não era a única a ter a paralisia do sono. Quando o fenômeno acontece, o fenômeno da paralisia do sono, eu também não tinha as referências de em que instante da minha vida eu estava, o que é que estava acontecendo comigo. O que eu sei dizer com clareza é que sempre acontecia no cochilo da tarde se eu dormisse de peito para cima. Por não ir direto para o sono profundo e ficar naquela zona intermediária entre o cansaço e muitas ideias na cabeça, por demorar a entrar nessa zona de sono profundo, nesse lugar é que acontecia. Mas eu senti uma presença na sala. Imediatamente eu abri os olhos. O susto foi muito grande. Como foi que essa mulher entrou aqui? De onde ela passou? Ela está precisando da sua ajuda. Agora eu não posso entrar para poder ajudar você não. Você vai ter que trazê-la até aqui. Eu relaxei, me levantei, peguei o braço da senhora e botei em volta do meu pescoço e fui caminhando devagar para a porta. Agora, quem é que estava fazendo isso? A minha consciência, porque o corpo continuava lá. Então fui devagarzinho com ela, ajudando a andar, ela andando mancando. Cheguei na porta, entreguei a pessoa que estava na porta, que eu ouvi a voz. E no momento em que eu entreguei para aquela pessoa, aquela senhora começou a rejuvenescer. Mas essa foi a experiência mais forte, porque todos os detalhes dessa senhora eu tenho na mente e da situação, e que foi algo entre a paralisia e a projeciologia. A paralisia foi por onde tudo começou, e eu tive que controlar meu medo para desdobrar uma espécie de tarefa que eu tinha que fazer, que as pessoas que já dominam a projeciologia fazem com muita habilidade, que é a independência da consciência em relação ao corpo.
esse corpo, ele é matéria, ele vai morrer, vai enterrar, mas existe alguma coisa que sobrevive como consciência disso. Depois desse episódio que ocorreu em 2001 e 2002 dessa senhora, eu não tenho mais nenhuma lembrança disso ter voltado a acontecer. De lá pra cá, nunca mais aconteceu. E eu continuo dormindo o cochilo da tarde na posição normal, entendeu? É porque o fenômeno deixou de acontecer. Eu não retirei nenhum dos meus hábitos. Eu continuo sendo uma pessoa estressada, eu continuo dormindo de barriga para cima, É que o fenômeno deixou de existir em mim. Ou pelo menos nesse momento não está mais se manifestando. Alguém me tirou forçadamente do meu sonho. Eu acordei, eu me vi na minha cama, dormindo novamente com meu esposo do lado. E eu tentei me mexer, eu queria acordar, eu queria sair dali, eu achei que eu estava sonhando, mas eu não estava mais, eu estava acordada. Eu estou aqui há muito tempo, eu quero falar com você, não adianta fugir, você vai me ouvir. Meu nome é Felipe Oldin. Depois que eu ouvi tudo aquilo, foi que eu consegui tocar no meu esposo. E eu disse, faz tempo que eu estou aqui tentando sair disso. Tinha algo me segurando, falando comigo. Ele olhou assim para mim, como se estava sonhando, estava num pesadelo. Cada pessoa tem a sua teoria, tem uma fórmula para explicar, para dizer que fazendo assim você melhora. Então, não é o meu caso, porque assim, eu não sei como controlar isso. Eu não sei se é quando eu estou passando por algum problema, porque já aconteceu quando eu não estava passando por problema nenhum. Então, assim, para mim é muito difícil, eu não sei como lidar com isso. E uma outra vez eu estava tendo novamente a paralisia do sono e eu vi um vulto vindo na minha direção, e no meu psicológico eu pensei, poxa, bem que poderia ser a minha mãe. E de repente aquela imagem, ela se formou na minha mente e era a minha mãe vindo para mim. Então foi ali que eu aprendi a controlar as situações da paralisia. Eu percebi que é tudo uma questão de medo, né? A adrenalina, ela nos força a fazer com que o nosso pensamento ele tenha medo, ele faça com que a gente queira fugir o tempo todo. Mas eu aprendi a controlar, entende? Então, de certa forma, eu não acredito que a paralisia ela seja uma coisa satânica ou até mesmo demoníaca. É uma coisa que pode ser controlada assim, e a maior arma contra a paralisia é simplesmente você perder o medo e saber que realmente você pode. Tudo que você vê, você pode mudar, você pode transformar.